E aí, pessoal, tudo beleza por aí? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e falar do relatório do Fatinha, vulgo FATN 11. Relatório de maio. Vou deixar aqui em cima no card vídeo de apresentação explicando melhor sobre a tese, mas é um fundo de lajes corporativas que adota esse modelo de plug and play, que é o inquilino entrar e trabalhar. Ele faz os pedidos, a Unitas, a gestora, faz as obras na unidade, eles entram e trabalham, o que permite contratos atípicos, onde não tem revisional, e multas bem acima caso o inquilino saia antes do prazo. Focado no middle market, empresas que não precisam de muitos metros quadrados, o que faz com que o fundo, no geral, tenha uma alta demanda. Então, se um inquilino sai, outro entra com uma certa facilidade, e o prazo para essas mudanças tem sido aqui na casa de 13 dias, o que é muito bom, o que deixa a vacância do fundo muito perto de zero, né? Então é muito bom. A taxa cobrada de administração pela Unitas é de 0,8 do patrimônio líquido ao ano, excelente, e não tem taxa de performance. Então, parabéns para a gestão. E falando no mês, a gente vê um aumento na ABL aqui, de 33.293 metros quadrados para 33.563, o que dá uns 270 metros quadrados, mais ou menos. O fundo tem 115 lajes, ou conjuntos, né? Tanto faz aqui, para a tese. Em 52 edifícios, 92 inquilinos em várias regiões de São Paulo, ou seja, ele é super diversificado, não tem grandes concentrações. A única parte de concentração é aqui em Vila Olímpia, que é a região que eles conhecem há mais tempo, e com a aquisição do prédio inteiro do Brasília Machado, esse valor de unidades na Vila Olímpia é um pouco maior, mas que para Lages não é nenhum grande problema, já que em todo o resto ele é super diversificado, né? Apesar de ser muito ali em Vila Olímpia, são vários inquilinos em vários lajes e em vários edifícios diferentes, então é muito tranquilo, não é um problema. Em relação aos números, a gente vê que o patrimônio está aqui na casa de 440 milhões, cresceu em relação ao patrimônio do mês passado, que era 433 milhões, muito por conta das integralizações que vão sendo feitas ao longo do mês, né? Ele termina uma obra, paga com as cotas, então todo mês tem um aumentozinho do número de cotas, e aí o patrimônio aumenta junto, e consequentemente esses valores de receitas aqui também aumentam. Foi até por isso que eu falei num vídeo passado, acho que foi no passado, de que esses números, eles às vezes não dá para você levar eles tão a ferro e fogo assim, porque eles sobem porque tem mais unidades entrando no portfólio, né? Mas o fato deles virem positivos é bom, mas só para não ficarmos deslumbrados com isso. Valor patrimonial da cota, 98,50, valor de mercado 77,90, então a gente vê um descontinho aqui em relação ao valor patrimonial. Apesar do mercado de lajes ter andado no início desse ano e já ter diminuído esse gap, né, entre o valor de mercado e o patrimonial, as vacâncias nas regiões estarem diminuindo, Lages ainda tem um desconto em relação ao valor patrimonial. O caixa caiu bem em relação ao mês passado, estava em 14 milhões e veio para 4,9. Eu até fui olhar no informe, porque foi um valor muito grande a diferença. E olhando o informe aqui de maio, né, a gente vê mais aqui embaixo que é isso mesmo. Ele está com 4.891.000, esse valor aqui, né? E no relatório do mês passado, era 14. Então, eu tomei um susto assim quando eu vi essa diferença. E isso aqui abre um ponto de atenção que a gente vai falar quando a gente estiver lá nos CRIs, lá embaixo, lá nas folhas mais à frente. As receitas mais altas, como eu falei, né? Sendo o destaque aqui a receita operacional bruta, que foi de 13,5%, então um valor mais alto que o normal, mas a gente vê o porquê que isso aconteceu no próximo slide. As despesas subiram bem também, 50% em relação ao mês passado, principalmente por conta dessa linha de um ITBI que o fundo teve que pagar para botar uns imóveis no nome do fundo. Então aumentou bem essa linha aqui, o que leva a esse aumento de 13%, mas o detalhe a gente vê daqui a pouco. O serviço da dívida deu uma quedinha em relação ao mês passado, inflação um pouco mais baixa, então demandou menos. A amortização de um dos CRIs foi aqui na casa de 600 mil, rodando mais ou menos no que o fundo está pagando mensalmente mesmo. A liquidez deu uma quedinha nesse mês, nada demais. E os 270 metros de ABL que cresceram por causa da aquisição da loja 2 no térreo do Brasília Machado, que ainda não estava no escopo do fundo, estava naqueles outros fundos que foram criados quando se comprou o Brasília Machado, que fez aquela divisão num monte de fundo. Então esse daqui não estava no escopo original. E eles adquiriram aí para aumentar já a participação no Brasília Machado. Em relação aos destaques de texto, né? O aumento da alocação subiu 3,7%, muito por conta dos reajustes e encerramentos dos descontos. Teve uma revisão de contrato aqui de um inquilino que se mudou, que também foi um valor um pouquinho mais alto. Então, os três aqui principais, mas tiveram outros motivos aqui que levaram a esse aumento pequeno ali da alocação. Porém, o que chamou a atenção mesmo foi aqueles 13,5%, né, de valor mais alto, que se deu muito por conta do aumento da distribuição do ganho de capital. E por que o fundo distribuiu mais nesse mês? Porque as despesas aumentaram muito. Então, para manter o pagamento de 80, eles distribuíram mais do ganho do capital para não ter queda, né, na distribuição.
O saldo, aqui que ainda tem para distribuir, de 1,78 milhões, se eu bem me recordo do relatório passado, esse valor era de 2.300 mais 500 do edifício Millennium, 2.800. Aqui deve ser perto de 1 milhão a distribuição. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, em relação ao mês passado, né? E dos dividendos pagos por conta do TJKB, das cotas do TJKB, que foi aquele movimento que aconteceu ali com um certo conflito de interesse, mas que para o FAT até foi bom, o que o FAT está recebendo é maior do que o que ele recebia com as lajes. Ainda está na casa aqui de 126.590, era maior o valor, era 142 mil, deu uma quedinha, e agora eu acho que vai ficar nesse patamar aqui, mas, como eu sempre falo, o maior problema do FAT é a comunicação, eles não explicam as coisas muito bem. Esse valor caiu muito por conta de que no TJKB tiveram esses fatos relevantes falando sobre a inadimplência, aqui nessas unidades, né, de Marselhesa e Tatuapé, que levaria a uma redução de 47 centavos na distribuição no dia 8 de maio. Já no dia 9, o fundo pagou o que estava atrasado em relação a um mês e falou que ia pagar o restante em 15 de maio. E em 15 de maio, aqui 13 de maio, pagou tudo que estava inadimplente. Aí tem esses descasamentos do fechamento do caixa com o relatório e tudo mais. E levou a uma queda para 2,90 da distribuição. Deixa eu até mostrar aqui no relatório. Aqui, ó. Levou essa queda aqui, de 3,27 para 2,90. Porém, aqui teve uma nova emissão no TJKB. Então, em maio, foram integralizadas todas as cotas da nova emissão. Então, o que ele está gerando aqui, como tem mais cotas, vai ficar girando aqui na casa de 2,90. Só que eles não explicaram isso aqui, não vão explicar, e o valor deve ficar girando em cima disso aqui, creio eu. Beleza? Em relação às despesas, tivemos um aumento, principalmente aqui por conta desse TBI, como eles colocaram ali em cima, né? Corretagem, por conta das novas locações, uma parcelinha ali de taxa para CVM, que todo ano tem, e as variações na despesa de PTU, que a gente vai ver na DRE aqui, que ela veio bem menor, veio maior agora do que a do mês passado, que veio bem menor do que o normal por conta do reembolso, né? Só lembrando aqui, por conta da aquisição do Brasília Machado, todo mês o FAT paga o IPTU lá do Brasília Machado e o Brasília Machado ressarce no mês seguinte. Então, até o final dessas obras, aí lá para o final do ano, início do ano que vem, a gente vai ver esse valor de despesa de IPTU variando bastante. Um mês vai vir mais, outro vai vir menos, justamente porque um mês vai ter reembolso e outro não. Beleza? Em relação aos reajustes, vários conjuntos aqui reajustados. Compra e venda de ativos, como a gente falou, né? Comprou a loja 2 no térreo, que não pertencia ao portfólio ainda. E uma parada que é interessante é que eles planejam instalar uma operação que possa atender tanto os conjuntos quanto o público externo. Ou seja, eles estão pensando em colocar ali embaixo, por exemplo, um café. Não sei se é um café, estou dando um exemplo. Um café. Que quem passar pelo prédio pode parar ali para consumir, e quem é do prédio pode descer para consumo. O TEP, ele faz bastante isso, né, de receitas acessórias. As lojas do térreo costumam ter cafés, alguns dos prédios têm lava-jatos. Então é uma coisa interessante para a gente acompanhar aí. Achei interessante para colocar nas lojas ali do térreo. Em relação à liquidez, uma quedinha, como a gente viu, de 7%, né, e os cotistas cresceram um pouquinho. As obras no Brasília Machado, os conjuntos 11 e 12, terminaram e já estão até alocados. Os contratos vão valer a partir do relatório do mês que vem. E o resto das obras seguindo o cronograma. Muito bom. Taxa de ocupação no mês, 99%, excluindo o Brasília Machado. Essa unidade aqui, esse conjunto lá do edifício de etage, ainda está vaga desde o mês passado. Essa aqui passou dos 13 dias, o fundo está trabalhando, né, para poder alocar logo. Locar, né, logo. E no Brasília Machado, os números aqui de tratativas e de negociações estão ficando cada vez menores, o que é muito bom. Os contratos estão acontecendo, né, os vigentes aumentaram, o contratado aumentou, e as tratativas contratuais também, em negociação e vaga já diminuiu bastante. E aqui a gente tem que até bater palma para a gestão, porque eles realmente no mês a mês eles estão dando aula lá com o prédio. O mercado no início do ano ficou muito receoso em relação à aquisição do prédio inteiro, porque não era parte da tese do fundo, mas até agora eles estão dando aula mesmo, assim. Em relação ao trabalho, a gestão é fenomenal, assim. Como informação, né, ao longo desses 12 primeiros meses vai ter o reembolso do IPTU, como a gente falou, além da retenção dos dividendos aos cotistas do Brasília Machado, né? O fundo ele não distribui o pagamento ainda para os cotistas do Brasília Machado enquanto estiver vago. Conforme for desvagando, ele vai distribuindo lá para o pessoal. Só para garantir a vacância, né? Enquanto está vago, o fundo também não fica perdendo resultado. Essa área aqui é uma área nova no relatório, achei muito legal.
Parabéns aí, gestão, parabéns, Carol, parabéns, professor João. Em relação aos status de aquisição do Brasílio Machado, o azulzinho já está adquirido, o branco está vago. E o que já está alocado, em que pé que está, né? Então a gente vê que ainda que tem muita coisa vigente, muita coisa contratada e em negociação do que o fundo já comprou. Por exemplo, aqui, o segundo pavimento, tem uma áreazinha vaga, outra áreazinha vaga. Então, do que o fundo já comprou, tem muita pouca coisa vaga mesmo e várias já em tratativas contratuais. Então a coisa está realmente andando num ritmo muito bom, assim. Muito legal, gostei dessa parte aqui. Ficou mais claro, né, em relação ao imóvel como um todo. Nos indicadores, vários reajustes aqui em maio, como a gente viu aquela linha lá de muitos reajustes anuais, né? Em junho não vai ser um valor tão grande, lá em agosto que a gente vai ver um percentual alto de novo. Em relação ao vencimento dos contratos, pouquíssimos vencimentos nesse ano e ano que vem, em 2027 que a gente vai ter um valor maior, e a gente só vai ver mesmo o impacto dos vencimentos mais para 2027 para frente, que está expresso aqui, né? A média dos contratos de 3 anos. Receita de locação por metro quadrado subindo ao longo do tempo, o que é muito top. E vale lembrar que esse valor até seria um pouco maior, porque a conta, como eles fazem aqui, eles explicam embaixo, ela é todo o valor de locação dividido por toda a área. Ou seja, o que ainda está vago, não está gerando receita, também está na conta. Então, se a gente considerar tudo locado, esse valor aqui vai até ficar um pouco maior, né? Porque a receita vai ser maior. Então, muito bom ver esse crescimento aqui ao longo do tempo, né? Sair de 125 para 131 ao longo do ano. Muito legal. Os indexadores dos contratos, a maioria já é IPCA, mas é um pouquinho aqui GPM ainda. Na DRE também tivemos algumas novidades. Eu tinha mandado e-mail para eles no mês passado. Óbvio que eu não vou me colocar aqui como se fosse o meu e-mail que fez algum efeito, mas muito legal ver que eles atenderam algumas das coisas que eu coloquei no e-mail, de informações a mais. Mas vamos destrinchar aqui linha por linha o aumento da receita operacional lá, aqueles 13% que a gente viu aqui ó, em relação ao mês passado. Tinha falado mais ou menos 1 milhão de ganho de capital, né, distribuído, e veio aqui a 934 mil, um valor bem mais alto do que os outros meses, né, mas para compensar o aumento da despesa. Os dividendos do TJKB, né, os proventos menores em relação aos outros meses aqui, os meses até março ali, como a gente viu lá no relatório do TJKB, que está um pouco menor a distribuição, mas que ainda assim essa distribuição é maior do que o que as unidades geravam como imóvel dentro do FAT, né? Então, mesmo com essa queda, isso aqui ainda é maior do que o que gerava de aluguel. Então, sossegado até aqui. Em relação às despesas, a gente vê um aumento em relação às despesas com IPTU, tinha vindo bem baixinho no mês passado, né? E agora está vindo mais ou menos no padrão dos outros meses aqui, que eu falei que vai ficar meio bagunçado, então não dá para levar tanto como recorrente isso aqui, porque vai ficar bagunçado mesmo. Obras e melhorias, que tem o uso do FRA aqui, daqui a pouco a gente olha essa linha específica. As contas gerais, que foi aquele pagamento de TBI lá que subiu bem de um mês para o outro, mas não vai se repetir no mês que vem, por exemplo. E um aumento aqui dos serviços terceiros em relação aos outros, ao mês passado, principalmente, né? Mas aos outros meses está bem ok, assim. A linha aqui, movimento do FRA. Só para a gente relembrar, o FRA ele é o Fundo de Reposição de Ativos. Todo mês, o FAT recolhe daqui da Receita Bruta 3%, que foi justamente essa área nova aqui, ó, que recolhe 3% recolhido no mês do total aqui da Receita. Desse valor recolhido, aqui desse valor recolhido, 79.500, que é essa linha de baixo aqui também, estão botando aqui também, foram utilizados nos 133 mil das obras aqui. Então, desses 133 mil, tem 79 mil que veio do FRA e uma parte que veio do resultado. O que sobra, essa diferença daqui, vem para essa linha final aqui, ó, que é justamente o saldo do FRA, que vem crescendo aí ó, ao longo do tempo, que quando eles precisarem fazer alguma obra tal, eles podem tirar a maior parte daqui. Finalmente colocaram, agora a gente consegue saber quanto que tem de saldo no fundo de reserva. E aí, quando tiver um valor muito alto, a gente pode questionar o porquê que eles estão tirando as obras do resultado, por exemplo. Já que já tem tanto valor aqui dentro do fundo. Entendeu? Então, para a gente acompanhar, é muito bacana eles terem aberto isso daqui. Parabéns novamente, gestão. Da distribuição, então, a gente tem 3 milhões e 400 mil, muito parecido aí com os outros meses. E abriram também o saldo de reserva, muito bom, de quando entra coisa para o saldo, quando sai do saldo, agora a gente tem como saber. Aqui eles utilizaram 400 e uns quebradinho. Não, 400 não. 40 mil, né? De 1.069 foi para
1.211. É isso mesmo? Ou eu tô confundindo? 404, 404. Não, na verdade eles salvaram um pouquinho de dinheiro aqui, né? Aumentou a reserva. Porque o valor distribuído aqui foi menor do que esse aqui. Então eles pegaram e colocaram na reserva. Então na reserva tinha 169 e agora tem 1211. Também conseguimos saber quanto que tem na reserva. Muito bom. Em relação à composição da remuneração, 7 centavinhos vindo do CRI, esses 7 centavinhos estão aqui dentro, né? Aqui na linha de despesas. A linha de despesas veio um pouquinho maior do que nos outros meses, como a gente viu. E aqui na linha de receitas com vendas, uma distribuição um pouco maior também. E nas locações, mais ou menos, mantendo a média dos outros meses. Remuneração, aqui nada mais. Remuneração sobre o valor patrimonial do fundo aqui na casa de 0,81 por mês e os outros fundos de laje do IFIX na média de 0,51, mostrando que o FAT está entregando mais. Como falamos lá no início, uma concentraçãozinha em Vila Olímpia, concentraçãozinha, maneira de dizer, bem mais concentrada em Vila Olímpia, depois aqui no Brooklyn, depois na Berrine, as outras regiões bem menos. Mas no geral é tudo muito pulverizado, né? Então não é nenhum grande problema. Em relação aos setores, né, dos locatários, bem diversificado também. E aqui eles separaram com as linhas, então ficou bem mais visível isso aqui, melhoria no relatório também, muito legal. Mais um slide novo, falando sobre dados de mercado, taxa de ocupação nas regiões. Pelo que eu entendi, aqui são considerando todos os imóveis, né, classe A+, classe A, classe B+, e classe B. Então a gente vê que as regiões estão bem ocupadas, né? A Nova Faria Lima com a maior ocupação aqui, deve ser uns 93%. O fundo aqui está com praticamente tudo locado, então é como se aqui para o fundo tivesse tudo quase no 100% aqui. É muito legal poder fazer essa comparação e ver que o fundo está com uma alocação melhor do que nas regiões no geral, né? Muito legal. E a gente vê uma melhora do mercado com a absorção líquida das regiões em valores altos, né? A Berrine aqui é um valor bem alto de absorção líquida por metro quadrado. Só para pontuar aqui, a absorção líquida ela é a diferença entre o total de metros quadrados locados e o total de metros quadrados devolvidos. Quando esse valor é positivo, significa que tem mais locação do que devolução. Quando é uma absorção líquida negativa, teve menos locação do que devolução. Beleza o conceito? Então a gente vê esses valores subindo aqui, ó, significa que o mercado está aquecendo para lá de novo, né? Tá voltando às locações. A liquidez deu uma quedinha em relação ao mês passado, fundo buscando esse 1 milhão aqui, ó, que é um valor interessante de liquidez diária. Os cotistas subiram um pouquinho aqui. Teve essa queda no início do ano, justamente pela aquisição do Brasília Machado, casa mais ou menos com o período, de que acho que o mercado ficou um pouco receoso com a aquisição do prédio inteiro, mas que já está crescendo de novo aqui no segundo trimestre. Em relação aos CRIs, eles separaram em dois o slide dos CRIs. Aqui eu não gostei muito, porque essas informações aqui elas são importantes para os valores do outro slide. Era tudo junto, então achava que ficava melhor para distribuir. Para o fundo fazer um CRI, ele precisa que o imóvel pague IPCA mais 10 ali, pelo menos, para ele tomar o CRI. E os CRIs onde ele tem, ele consegue pagar com as próprias locações, então é muito tranquilo, um valor muito controlado. A gente vai ver ali no próximo slide. E vai ver que o percentual de despesa aqui veio um pouquinho mais alto que o normal, como a gente viu lá na linha de despesas, né? O que faz com que o resultado proporcionalmente tenha sido um pouco menor. Aí aqui, essa questão aqui de serviço por receita, serviço por despesa, que eu falei que precisa desses valores, né? O 6.1 aqui é o serviço em relação a todo o resultado bruto. Esse valor em relação ao total da despesa aqui vai dar esses 20%. Então, das despesas, 20% vem do serviço da dívida dos CRIs. E a alavancagem na casa de 12%, muito tranquilo também. 52 milhões aqui nos CRIs especificamente, então um valor bem tranquilo. Eles colocaram os códigos dos CRIs, muito bom. Não tinha essa informação, também é uma coisa nova, então dá para entrar no buscador usando o código aqui para ver como que tá, né, os CRIs, a saúde desses CRIs. Um CRI já está pagando a amortização desses valores acumulados aqui, o outro vai começar a pagar em outubro de 25. E aqui entra a parte que eu falei, lembra quando a gente falou que o caixa estava 4 milhões lá em cima? Quando era 14, esse valor ele vinha até aqui mais ou menos, acho que era agosto de 2026, para você pagar a amortização desses CRIs, né? Como só tem 4.800 agora, tecnicamente o caixa acaba em outubro de 25, que é quando entra o pagamento deste outro CRI aqui. Para novembro, já não tem caixa para pagar. Então é um tempo relativamente curto aqui para ver como que eles vão fazer para fazer caixa, né? Para lidar com
com esse pagamento das amortizações, porque eles não explicaram lá em cima no caixa para onde que foi o dinheiro, da onde que foram aqueles 10 milhões, né? E aí isso aqui é uma coisa para ficar muito de olho nos próximos meses. Vamos ver se no próximo relatório acontece alguma coisa, se vem alguma explicação maior, mas acende um alerta, uma luz amarela aqui para ficar de olho com esses pagamentos. Aqui ele até fala, né, que tem caixa para segurar 12 meses a partir de setembro de 24. Seria até setembro de 25 ali, julho de 26. Mas realmente seriam 12 meses aqui, né? Só que eu não sei se ele vai reciclar mais ativo, a gestão não abre muito isso para frente, então vamos ficar de olho. Porque emitir, acho muito difícil nesse momento. Mas enfim, bandeirinha amarela ligada para o caixa. E daqui para frente são os ativos em si, né? As lajes e os prédios em que essas lajes estão inseridas. Só para pontuar, quando eles colocam aqui, não quer dizer que esse prédio é do FAT, não. O FAT ele tem algumas unidades aqui, alguns conjuntos nos andares desse prédio. Alguns conjuntos desse prédio. Alguns conjuntos desse prédio. Beleza? E os conjuntos são esses escritórios aqui. Show de bola, pessoal? Então, ponto de atenção que fica aqui é o caixa, em relação ao pagamento das amortizações dos CRIs. Em relação ao Brasília e Machado, tudo muito bom. Como a gente sempre fala, né? A gestão é muito boa no operacional. Isso aí tem que bater palmas para eles mesmo. Mas no informacional, agora a gente está um pouco vendido com essa questão do caixa. E apesar de não ser um problema ainda, acho que vale até um questionamento da gestão de como que eles vão tratar para ter esse caixa efetivamente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.